Então, o primeiro módulo do caderno 2 do nono ano, que é o módulo 7, fala um pouquinho sobre óptica, um universo de formas e cores. Na primeira página da apostila, ele mostra uma imagem de uma folha com o orvalho em cima e faz a comparação desse orvalho como pequenos espelhos, porque eles refletem o que está em volta. Algumas gotículas ampliam a imagem do que foi refletido, algumas invertem essa imagem. E é isso que a gente vai estudar na óptica. Cada objeto reflete a sua própria cor, apesar de ser iluminado pela mesma luz proveniente do Sol. O Sol, quando incide na nossa Terra, ele transmite frequências luminosas, fontes de luz, e aqui embaixo na superfície a gente vai refletir de acordo com a frequência da cor. Cada cor tem uma frequência de luz, tem uma frequência que é refletida. Por isso que a gente tem objetos de várias cores. Algumas cores são observáveis a olho nu e outras cores têm frequência que a gente não consegue observar com o nosso olho humano. A óptica é um ramo da física dedicado ao estudo da luz, dos fenômenos luminosos e dos sistemas ópticos. A palavra óptica vem do grego optike, que significa relativo à visão, já que o nosso olho é que observa essas frequências de luz. Aí nesse primeiro módulo a gente vai ver alguns conceitos básicos para a gente entrar no estudo em si da óptica. Primeiro conceito, fonte de luz. É qualquer corpo que emite luz, por exemplo, o Sol. Fonte de luz primária. São as fontes que emitem luz própria, ou seja, produzem a luz. Exemplo também, o Sol. Ele próprio emite a sua luz. As fontes de luz secundária refletem a luz que nelas incide, ou seja, são objetos que refletem a luz proveniente de uma fonte primária. Exemplos: a vela emite a sua própria luz, ela é uma fonte primária. A lua é uma estrela que não tem luz, ela reflete a luz do sol, então ela é uma fonte secundária. Outros conceitos. Fontes pontuais. São fontes de luz relativamente pequenas, podendo ser representadas por um ponto. E as fontes extensas é um conjunto de infinitas fontes pontuais. Exemplo, a nossa televisão. Ela é formada por pequenininhos pontos, os pixels, que juntos formam a imagem da televisão. Cada pixel é uma fonte pontual e a imagem da televisão é uma fonte extensa. Pincel de luz ou cone de luz é toda a região do espaço iluminada por uma fonte de luz. Exemplo, se a gente sai num lugar escuro com uma lanterna, toda a região iluminada pela lanterna é o pincel de luz. Esse pincel pode ser cônico divergente, cônico convergente ou cilíndrico. Quando a região iluminada pela fonte de luz, ela se abre, ela amplia, ela é divergente. Quando ela se fecha, ela diminui, ela é convergente. E quando ela é paralela, ela é chamada de pincel cilíndrico. Exemplos: cônico divergente é o primeiro da imagem, é a luz do semáforo. Ela sai de um ponto e amplia a sua luminosidade, ela se abre. Cônico convergente, ela sai de um ponto e se fecha a um determinado ponto. Um exemplo é quando a gente pega a lupa e coloca no sol. A luz do sol, ela se converge para um pequeno ponto quando atravessa a lupa e por isso que queima. E aí a fonte de pincel cilíndrico ou paralelo, os raios são paralelos, como por exemplo um feixe de laser. Outro conceito básico é o raio de luz.
é uma linha orientada que indica o caminho percorrido pela luz desde a sua fonte, ou seja, desde a fonte emissora até onde ela vai incidir. A luz se propaga de maneira retilínea, de forma reta, a não ser que tenha um obstáculo e faça com que ela mude o seu caminho. Por exemplo, aí no Sol, quando ela bate na atmosfera, muda o meio e então ela muda a sua trajetória. Quando a gente tem vários raios de luz, a gente forma um feixe de raios de luz, que é o conjunto de raios de luz cuja fonte é comum. Vários raios de luz saindo da mesma fonte ou do mesmo emissor, é um feixe. Aí o princípio de propagação retilínea da luz, a luz se propaga de maneira retilínea, em forma reta, a não ser que tenha um obstáculo que mude a sua trajetória. Princípio da independência dos raios de luz. Duas fontes de luz iluminadas próximas não se misturam. Cada luz é independente da outra. Cada fonte de luz emite um raio de luz independente do outro. Princípio da reversibilidade. Se duas pessoas estão olhando em um espelho, uma consegue ver a outra porque a trajetória da luz de onde está uma reflete para a outra e assim vice-versa. O caminho percorrido por um raio de luz entre dois pontos quaisquer é único, independentemente do sentido. O observador A consegue ver o observador B, assim como o B consegue ver o observador A. Um pouquinho da história. Os primeiros registros de estudos dos fenômenos luminosos no Ocidente ocorreu por volta do século V a.C. por gregos. Esses gregos cientistas dividiram o estudo da óptica em três ramos principais: o filosófico, em que se dedicavam a estudar o que é a luz, o conceito de luz; o médico, em que se dedicavam a estudar a anatomia e a fisiologia do olho humano e o mecanismo de visão, como a gente consegue formar as imagens no nosso cérebro, como a gente enxerga; e o geométrico, em que se dedicavam a estudar a percepção espacial e as projeções luminosas. A gente vai ficar mais no estudo do geométrico. Um equipamento feito há bastante tempo, que é chamado de câmara escura de orifício, observa-se que ele foi utilizado desde Aristóteles. Ele era utilizado para observar os astros através desse orifício, dessa câmara, pelos gregos, pelos pensadores gregos. Aqui no Brasil, essa câmara escura de orifício ficou conhecida como pinhole, ou furo de alfinete. O que o pinhole faz? É uma caixa com um furo onde a imagem ela é captada invertidamente, e assim eles utilizavam para observar os astros.